Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje o nosso encontro é pelo caminho do som, pelas vibrações que atravessam o corpo e acalmam a mente. Nosso convidado é Beto Cragno, terapeuta sonoro, facilitador de sound healing e multi-instrumentista dedicado a usar a vibração como ponte para cura, equilíbrio e expansão da consciência. Ele conduz experiências profundas com gongos, tigelas, tambores, flautas e instrumentos ancestrais, criando verdadeiras jornadas sonoras. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro ou é de dentro para fora? Hoje, agradecemos ao nosso parceiro, o Armazém 14, que está colaborando com suas delícias saudáveis. Vamos provar, Gê? Vamos! Uau! Ai, que delícia! Beto, é uma alegria ter você com a gente aqui. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, reencontrando vocês. Sim, uma honra ter você aqui. Muito Obrigada. bem-vindo, gratidão. Beto, para começar, explica um pouco. Quem nunca ouviu falar de Sound Healing? Sim. O que é e como é feito esse trabalho? Bem, o Sound Healing, linealmente, ele é uma técnica de equilíbrio da mente, do corpo, do espírito e da expansão da consciência, que o meio que usa, assim como a massagem é feita com as mãos, a acupuntura é feita com a agulha, usa o som. E para isso, não só usa o som de instrumento, de qualquer coisa, senão que usa o som de alguns instrumentos que têm algumas qualidades particulares, tanto na sua essência, quanto na sua história, quanto no seu timbre, na sua característica vibracional. E é uma técnica que eu tenho acompanhado muito de crescimento aqui no Brasil nos últimos 8 anos, que eu sinto muito que nasce para equilibrar o efeito colateral da vida moderna, né? Então, com uma coisa muito simples, que é o som, que é a música, que você escuta som o tempo inteiro, né? Desde o despertador, o chuveiro, até a bocina, até o passarinho, a gente usa essa tecnologia para levar a pessoa a estados de calma, onde os processos fisiológicos possam acontecer de forma natural e orgânica. E o sound healing é comprovado pela ciência? Sim, tem muitos estudos, hoje tem muitos estudos que comprovam o efeito tanto na parte fisiológica, na célula, quanto na parte energética. Tem estudos feitos com câmaras Killian, que são câmaras sensíveis a tirar foto do campo eletromagnético e também das células. Fala pra gente um pouquinho como é que são os banhos de som, e se a pessoa precisa ter alguma ligação com a espiritualidade para conseguir sentir, para conseguir acessar. O banho de som, o que é o banho de som? O banho de som é um espaço onde a gente monta o que a gente chama de altar de instrumento, porque o banho de som eu gosto de chamar também de cerimônia, porque quem conhece o trabalho, eu gosto de caprichar no detalhe, porque acho que nesse capricho do detalhe mora o amor, né? Quando você monta a mesa de Natal bonita, você monta porque está colocando amor. Então são muitos instrumentos colocados no altar que começam a vibrar em diversas partes, e como o som é uma onda que viaja pelo espaço, e o espaço é fechado, as ondas ficam viajando pelo espaço, enchendo de som. Então parece que você estivesse mergulhando em várias ondas. Por isso que chama de banho, porque você está realmente dentro dessas ondas. O som primeiro começa fora, mas numa hora você não sabe se o som está dentro, está fora, se existe ou se não existe. E falando da espiritualidade, o som, ele trabalha em 3 espaços, né? Na nossa escola a gente divide em 3 espaços para, de forma pedagógica, entender melhor. A mente, o corpo e o espírito, que às vezes eu chamo de interser, porque dependendo o pensamento, a religião da pessoa, o espírito pode ser uma coisa diferente. Então, ela vai trabalhar o corpo através do que a gente falava, a parte que a ciência pode comprovar, que são as células, que é o líquido dentro do corpo e como o som age. A mente, através de como a mente reage através do estímulo sonoro, trazendo lembranças, imagens, ideias, liberando bloqueios que existem na mente através dos canais energéticos. E na espiritualidade, que é a pergunta que você fez, ela gera uma ponte
Para mim o som é uma grande ponte, um portal de conexão com a espiritualidade. Então, ninguém necessita ter nenhum conhecimento. A pessoa que nunca fez nada, que nunca meditou, que nunca fez nada, pode ter uma experiência de desdobramento, por exemplo. De Então não sentir... tem nenhuma contraindicação, né? Não. Que a gente Sim. até tinha feito essa pergunta. Não existe. Não, assim, quando a gente vai trabalhar num nível muito grande de muitos instrumentos, tem duas coisas que a gente tem que ter cuidado. Uma é que quem tem aparelho auditivo, a pila acaba. É um fenômeno que acontece. E o outro, quem tem marca-passo, se for uma coisa realmente grande, de Forte. muitos gongos, a gente recomenda não. Crianças adoram, grávidas, é muito bom, a gente tem que ter certo cuidado. Eu gosto... É uma boa pergunta se grávida pode, né? Não eu tem problema nenhum. Não, quando eu sou formado em medicina chinesa também, e quando a gente engravidou com a minha companheira, eu fiz uma especialização em acupuntura na obstetrícia e na ginecologia para entender o que eu conseguia fazer. E eu entendi que se há alguém que precisa, é uma grávida. Só que, claro, a gente não vai encostar em instrumento, a gente vai fazer o que eu gosto de chamar de beijinho na vovó. Me veio aqui agora porque o Rebirth, a gente até teve uma experiência agora de Rebirth na Patagônia, onde a gente estava, e veio muito que os partos, né, o momento ali que você nasce realmente é um momento assim de grande dificuldade, né? Não, e que faz diferença na sua vida depois, né? Se você nasceu de parto normal, se você nasceu de cesárea, foi se foi antes do induzido, tempo, teve não foi? toda uma conversa com a pessoa que estava fazendo o sound healer ali com a gente. Então agora eu estou imaginando aqui, imagina um parto sendo conduzido com sound healing, que experiência O incrível. parto do meu filho foi assim. Que lindo, para o bebê e para a mãe. Mas as pessoas nunca te chamaram? Assim, é complexo trabalhar nesse âmbito porque você tem que estar disponível. É um trabalho de muita E o doação. âmbito hospitalar. E teria que ser, eu acho que teria que ser um parto domiciliar, né? Porque os hospitais ainda não estão abertos para tanto. Mas eu comecei a ver nos hospitais, de repente, contratar para os doentes terminais. Deve ser um negócio. A gente na escola, a gente forma também pessoas que trabalham na saúde para levar. Como às vezes eu não consigo sempre entrar, então vamos formar essas pessoas, como elas posem, com uma taça tibetana, com um instrumento simples, às vezes que nem precisa de um grande investimento, podem fazer o mesmo que faz uma anestesia, só com som. E como a vibração, a frequência e a ressonância podem influenciar no seu sistema nervoso? É uma coisa que é muito interessante. E vou quebrar padrões. O som não existe. O som não existe. Nada existe. Então, nada existe, nem a gente. Então, por que eu falo isso? Como é gerado o som? O som se gera através do movimento mecânico. Neste momento, as minhas cordas vogais estão em movimento, viaja através de um meio elástico, que nesse caso é o ar, e chega até você. Você escuta, se transforma em pulso elétrico e você interpreta através do seu conhecimento, enfim. Mas o interessante é que quando o som sai da minha boca, neste caso, ou de um instrumento, ele faz que as moléculas de ar se empurrem umas às outras, como o metrô no horário do rush, né? Umas às outras se empurram, gerando uma diferença de pressão no ar. Por que estou explicando isso? Quando você escuta um som, isso é uma coisa bem importante, quando você escuta um som, antes de chegar no seu ouvido, já passou por todas essas camadas da sua aura e já chegou no seu corpo todo. Seu ouvido está interpretando uma pequena parte de uma grande vibração. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma técnica de canto que é da Sibéria ou da Mongólia, dependendo da técnica, onde eu vou mostrar que o som, assim como a luz, quando você coloca num prisma, sai o arco-íris, né, se manifesta em 7 cores, o som também tem isso que a gente chama de harmônicos. Eu vou modular a minha voz e vocês vão ouvir o som que existe na minha voz, mas eu vou escolher algumas cores dele para vocês ouvirem um pouquinho mais alto. Presta atenção. Sim. Uau! Então, tudo isso existe dentro do som. Então, quando a gente fala do som, é um grande pacote
de muitas coisas. E quando o som chegou até seu ouvido, já passou pelo seu sistema nervoso, já passou pelo seu karma, já passou pela sua emocionalidade. E isso é interessante para mim pensar, porque quando você escuta, por exemplo, um avião, uma bocina, um som artificial, seu corpo inteiro está ouvindo isso. Ainda que você... Por isso que a gente consegue trabalhar também com pessoas surdas, por exemplo. Porque a gente trabalha com vibração. Tem um antigo koan que fala: uma árvore caiu nos Himalaias, não tinha ninguém por perto. Fez som? O som, na verdade, é uma interpretação subjetiva e limitada de uma vibração. E essa vibração é complexa. E ela leva, através do ritmo, da harmonia, da melodia, a mente a estados de calma que fazem com que o nosso sistema se regule completamente, indo do sistema simpático para o sistema parasimpático. Para quem não conhece, o sistema simpático é o de luta e fuga, né? Que a gente vive nisso o dia inteiro, estresse. E o sistema parasimpático é o oposto complementário, que equilibra. Todos os sistemas do corpo são perfeitos, são feitos para a sobrevivência. Mas quando a gente fica muito no lugar e não habita os outros, gera, no que em todas as medicinas antigas, pelo menos que eu tive a oportunidade de estudar, gera um desequilíbrio de estagnação. Tem muita coisa num lugar e tem pouca coisa em outro. E isso gera doença física, ou mental, ou espiritual. Sim. Beto, que esse harmônico, esse som que você emitiu, eu achei ele bem interdimensional. É de outros planetas? Provavelmente seja de outros planetas. Esse canto particularmente é uma técnica de canto da Sibéria, da Mongólia. E assim, como nós, como tudo que existe, ele é composto, como eu falei, de mente, de corpo e de espírito. No som, o corpo do som é a parte física, que vai trabalhar a parte física do paciente. É o tom, é a tonalidade. A mente, né, é o ritmo, que vai trabalhar a parte dos ritmos mentais, das frequências, alfa, beta, gama. E esses harmônicos são a parte que trabalha a espiritualidade, porque é a parte mais espiritual do som. Então o som é como um grande pacote que eu boto para você. Então o tom vai para seu corpo, o ritmo vai para sua mente e os harmônicos vão para seu espírito. Por isso que os instrumentos que a gente usa, eles são muito ricos em harmônicos. Por isso que são vários, então, também, né? Porque aí você consegue trabalhar essas camadas todas, assim. Exatamente. A gente, assim, dentro do Sound Healing, você pode trabalhar só com um instrumento, ou uma série de instrumentos. Por exemplo, taça tibetana, você pode ter várias, ou uma, ou pode trabalhar com muitas coisas. Eu gosto de trabalhar, porque eu sou super geminiano, e eu toco muitos instrumentos, então eu gosto de colocar tudo. Eu levo 8 anos morando na floresta, e uma coisa que eu aprendi é que a natureza se manifesta através da diversidade. E essa diversidade gera padrões de equilíbrio e de harmonia muito especiais. Então, dentro de uma cerimônia de som, eu trago instrumentos que, no seu timbre sonoro, tem texturas muito diferentes. Mas não só isso, os instrumentos eles são mestres, são espíritos. Se eu toco um didgeridoo da Austrália, ele vai trazer essa energia dos australianos. Se eu toco um tambor Lakota, ele vai trazer. Então a gente é, como eu falei, o som é ponte, o som chama energias. E isso desperta ancestralidade. Sim, escutando você falar assim, né, a gente lendo, né, que o Sound Healing é uma coisa pra gente, principalmente, né, que mora aqui no Brasil, relativamente nova, né? A gente não ouvia falar em Sound Healing, eu na minha infância, crescendo nunca. E eu acredito que cada vez mais as curas de várias coisas vão vir através do som. Sim. Eu acho que a gente vai descobrir cada me vez veio uma mais. outra pergunta. Ela modifica as células, né? Comprovado, se você faz exame antes e depois. Por quanto tempo ela fica e qual é uma boa frequência para fazer sessões? Bem, vou tentar responder tudo. Vou começar com uma história. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei há 8 anos. Eu moro aqui no Brasil há 8 anos. Conheci a minha companheira na Tailândia e eu vim morar aqui. E a irmã da minha companheira tinha feito um transplante de fígado. Então ela estava no hospital, muito fraca, e ela precisava dormir. Ela tinha dias que não conseguia dormir, ainda com fármaco, com muita coisa, não conseguia. Eu cheguei da Índia com a minha mochilinha, 80 quilos de instrumentos. Posso entrar? Pode. 5 minutos, ela dormiu. 5 minutos, ela dormiu. Os médicos começaram a entrar na sala sem entender o que tinha acontecido. O que foi? Foi um milagre? Não. Foi som.
E o som tem essa capacidade. E se há uma coisa que qualquer pessoa pode experimentar, além dos estudos científicos que são importantes, experimente como o som pode acalmar a vida. E quando eu cheguei a 8 anos, eu falei, então, eu comecei a montar a minha escola, eu já tinha dado alguns cursos de sound healing na Índia, que eu fiquei morando um tempo lá também. E um dos grandes desafios é como a gente vai chamar essa técnica no Brasil. Tinha algumas pessoas, poucas, e desde esse momento, que tem 8 anos que eu tenho uma escola que funciona aqui, e funciona na Argentina, de formação de profissionais do sound healing. Nesse tempo eu vi um crescimento muito grande, muito grande. De ninguém ter visto uma taça nunca, que muita pessoa já conhece uma taça, que você vai a qualquer lojinha de yoga e tem uma taça. Então ele cresceu, mas de novo eu volto no começo. Para mim o sound healing ele é uma técnica ancestral, então não é uma coisa moderna, que nasce com uma necessidade, como se fosse um sistema imunológico da humanidade. Gente, se continuamos assim não vai dar certo. Então, Exato, é isso que eu coloquei aqui, que a Paulinha entrou com a pergunta em cima. Eu acho que é um movimento novo que está vindo, que a gente vai ver que através dos sons realmente existe cura, tá? Acho que ainda vai ter muita coisa aí para ser descoberta pela frente. Muito. E assim, a gente dentro do sound healing, que é uma palavra muito abrangente, você tem quem trabalha de forma científica, com tons específicos, e não se preocupa tanto pela parte espiritual. Focado na frequência. Focado na frequência, porque quer curar o físico. Então é ótimo, ele está estudando isso. Tem quem trabalha mais na espiritualidade, então tem muitas formas de trabalho, mas o importante é entender que isso aqui vem de muito antes. E que eu gosto imaginar a minha escola não como um lugar de ensinança, sino como um lugar que cria caminhos para as pessoas lembrarem esse conhecimento que existe. As culturas ancestrais, eles acreditavam que o mundo foi criado com som, né? Os indianos, os mexicanos, todo mundo fala, até dentro da Bíblia. O próprio Om é Om. o grande som do universo da criação. Exato. Mas o interessante é que não acaba aí. O som começa, cria o universo como ele é, e ele continua. E ele é o responsável por existir tudo o que existe, né? Se o som parasse, tudo cairia. Tem uma ciência que chama simática, que estuda isso, a forma que o som cria. É como o som da geladeira. Quando você está na cozinha, que o motor da geladeira pare, aí você só se liga que tinha. Sim. Então esse som é muito difícil de ouvir, porque ninguém conseguiu parar de ouvir ele, só grandes yoginis, só grandes meditadores. Então os antigos eles falavam, se o som é o Criador e ele mantém a vida como ela é, eu posso chamar o som de Deus, de grande espírito, de grande mistério. E qual que é o estado de consciência que o som consegue atingir? É o teta, é o alfa? Então, ele passa, nós naturalmente temos a capacidade de passar por todos os estágios em estado de saúde, né? Geralmente agora a gente fica muito em beta, no estado de consciência, de estar aqui, de prestar atenção, o estado que a gente está agora. Mas primeiramente você passa para o estado de alfa, né? Um relaxamento leve, um relaxamento bom. Passa para o teta, que a gente trabalha já um pré-consciente. E passa para um outro estado também, que é o estado de delta, que é o estado que é o estado de sono sem sonho, onde acontece a recuperação física. Eu que a minha cunhada... Que você fica meio in e out, né? Você fica no estágio... Nesse estado, ele é tão profundo que você está completamente out. Eu gosto muito das metáforas, né? Eu acho que a poesia é a forma de ficar mais perto da realidade, que é impossível de falar com palavras. Quando você trabalha de forma consciente o som, de forma profissional, e a pessoa tem uma boa entrega, o que acontece é o mesmo que pode acontecer numa cerimônia de plantas, por exemplo. Que eu imagino isso assim. Você está numa floresta. Você talvez já se perdeu, não sabe onde, norte ou sul, e viu uma galera que tem cara de saber onde vai e você vai atrás. E você anda, nem se reconhece com as pessoas, você vai. Melhor que ficar sozinho. Essas experiências, elas geram um espaço como se o seu pescoço crescesse como o pescoço da Alice. E você vai no mais alto, no topo da árvore mais alta. E você enxerga tudo.
E você fala, cara, esse não é meu norte é lá. Uhum. Eu não quero isso, eu não quero isso. Depois da experiência, ela volta. Você está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas você tem conhecimento. E no conhecimento é onde mora a escolha. Cara, essa não é a minha galera. Cara, eu isso não é o meu amei trabalho. essa fala. Cara, Amei. essa não é a minha vida, não é a minha alimentação. E esse é o caminho do autoconhecimento. Sim. Esse é reconhecer se eu vibro com o que está por fora. Com seu propósito até, né? Faz você acessar um outro nível de consciência. Tem um insight. Que né? talvez você não teria, se você não fizesse, não estivesse se colocado naquele É estágio. isso mesmo. E respondendo à pergunta sua, o efeito do som dura de 5 a 7 dias posterior ao banho de som. E nesse momento, é como se você pudesse facilitar qualquer processo que você precisar. Soltar, agradecer, focar. A energia se predispõe para qualquer tipo de trabalho e o mundo mágico das sincronicidades, dos sonhos se apresenta. Então, é como se você abrisse uma grande caixa de ferramentas e você pudesse pegar a ferramenta que você precisa para o trabalho que você vai fazer agora. E você falou do sono, né? Eu agora, que a gente acabou de ter essa experiência do Sound Healing, e o meu sono realmente mudou assim de uma maneira que eu não tô nem acreditando. E eu ainda tô nesse processo que você falou, de uma semana após a minha experiência. Não, e eu tive uma massagem sonora que uma vez eu realmente tive um sono que eu nunca tive na minha vida, assim, sei lá, sumir. É o relaxamento mais profundo que eu já tive eu foi acho numa que ele massagem pode falar, sonora. de repente, quais são os principais benefícios, né? Sono, ansiedade. Para que as pessoas te procuram mais? Bem, os grandes problemas de hoje são esses, né? Que são, para nós da medicina chinesa, são manifestações yang, né? De ir para fora, que é hiperatividade que leva a não conseguir dormir, a não conseguir parar, a ter ansiedade, porque você não pode estar aqui, então tem que estar pensando no que vai acontecer. Então, mas no outro lado, tem as doenças que são de uma energia mais yin, né? Que é a depressão, que é o pânico. Então, esse tipo de coisas são, eu acho que pós-pandemia ainda, que a gente mais encontra, e que o som tem uma capacidade para ajudar nesses processos, né? A gente nunca recomenda ninguém sair do processo que esteja fazendo, médico, com certeza, ele soma. E eu tenho ensinado som para médicos, para psicólogos, uma das parceiras da nossa escola é uma psicóloga, eu tenho ensinado para cabeleireiro, eu tenho ensinado para DJ, qualquer coisa que você faça, você pode melhorar ela com som. É o gengibre da vida, você coloca e sempre vai melhorar essa receita. Agora, Beto, escutar a frequência via áudio, vídeo que seja, por exemplo, no telefone, é a mesma coisa que Sound Healing? Sim, não. É uma parte muito pequena. Quando você escuta, você vai estar trabalhando a sua mente um pouquinho e seu corpo. Então, a música gravada, ela é muito boa, ajuda, é uma coisa que eu recomendo a pessoa fazer a sua playlist para cozinhar. Eu mesmo tenho música no Spotify ou no Apple Music para ouvir, que são cerimônias. Você tem playlists abertas? Tenho playlist Vamos aberta. depois tentar Vamos. colocar, pelo menos para os Maravilhoso. E ouvintes eu fiz poderem... essa playlist na pandemia, como eu não conseguia tocar, e meu trabalho de serviço eu fiz para colocar nas plataformas para a pessoa conseguir continuar trabalhando junto com outras coisas online que a gente pulsou. Mas Então, aí é limitado, no caso. é completamente ilimitado, você vai trabalhar um pouquinho o corpo, um pouquinho a mente, e não tem espírito, porque tem algo que é a vibração. Por exemplo, esse instrumento é um instrumento pré-colombiano. Eu estou traduzindo ele como garrafa cantante. Ó. A energia que ele representa, com a energia da coruja, a energia que ele traz das culturas pré-colombianas, isso não pode ser gravado. Não pode. Então, isso se perde. Ele traz um espírito só pela presença. Massa, isso. Eu amo. É um instrumento incrível. Super indígena, né? Super. Então, isso você não consegue ter.
E a música não tem esse efeito. Um dos grandes estudiosos do som, que é o Fabien Maman, que é um francês, que fez estudos com microscópio, com câmara Killian, ele fala, o efeito da música gravada acaba quando você botou stop. Então isso não significa que seja ruim. Sim. A gente tem que entender, é como a roupa, para que coisa serve cada ferramenta. Então eu preciso agora, aqui agora, paz, eu boto uma musiquinha, beleza. Se você quer atravessar um processo forte de Mas verdade, não dura 7 dias. Não é terapêutico. Não é terapêutico. Profundo, não é tão É. profundo. e você não sente a vibração dele. Não fica 7 dias. Não é tão profundo tudo bem. como ter a experiência, você ali, junto com todos os instrumentos, né? Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube. E quem entra tem benefícios reais, que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio, pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Beto, a Marli Correia, membro do nosso clube, enviou uma pergunta. Qual som ou instrumento você considera o mais potente para a cura e por quê? Inclusive, a gente está com alguns instrumentos aqui, de repente você podia falar de 2. Bem, dentro da família, grande família do Sound Healing, o instrumento que a gente reconhece como mais poderoso é esse aqui atrás, é o gongo. Porque ele representa a energia do homem, a energia da criação, que eu falei no começo. Então ele leva a pessoa no estado primordial. É um instrumento realmente muito poderoso. Mas cada pessoa precisa de uma coisa diferente. Então tem instrumentos, tem pessoa, por exemplo, que vai gostar desse instrumento. Esse instrumento aqui chama de... Nasce da kalimba, que é um instrumento africano, que na verdade o nome é mbira. Kalimba. Kalimba. O original da África chama mbira. Os colonizadores pegaram um instrumento, fizeram a kalimba, e isso aqui é uma kalimba com uma caixa de ressonância. Então o instrumento chama sansula. É lindo o som. E ele nos reconecta com a criança interior. Você viaja. Bem angelical, né? Uau, que bom saber, porque eu não conhecia esse instrumento, e eu tive agora a oportunidade de conhecer, de tê-lo em minhas mãos e poder tocar. E ficou apegadíssima. Fiquei super apegada, mas eu não sabia que ele se conectava com a criança tem que fazer interior. esse movimento, você viu ali, Gia? Ou a Se gente pode conectou com a sua colocar... criança, com certeza. Fiquei horas tocando. E os instrumentos melódicos que a gente usa, eles são intuitivos, ele tem uma afinação fechada. Então o que faz isso? Que você não precisa ser músico ou saber de música para aprender Sound Healing. E como você não tem como errar, você toca, se diverte. Pode E ser você- intuitivo. Completamente intuitivo. Então acontece que você se permite conectar com a sua musicalidade. Somos seres musicais, não tem dúvida disso, né? A gente bota uma música triste para acompanhar quando está triste, música alegre quando precisa de energia. A gente sabe isso, porque a gente precisa organizar. E para isso que está a nossa escola, para organizar esse conhecimento e colocar isso em serviço para outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de uma flauta. Esta é uma flauta nativa americana do Norte América, uma flauta baixa, bonita. Que acompanhada com um tambor vai te levar para um lugar muito bonito, para a floresta. Tem esse instrumento que é o que mais é conhecido dentro do mundo do Sound Healing, que é a taça tibetana. Que ele é um instrumento de muitos harmônicos, né? Tá vendo que ele não tem um som normal, ele tem um som meio ET, como você falou. Tem outros instrumentos que geram movimento, como esse aqui, que é um instrumento originário da Birmania, que ele, através do movimento, espalha essas ondas sonoras e gera com que esse movimento do ar seja acompanhado por um movimento mais, que é a circularidade. E um instrumento que todo mundo adora é esse aqui. Esse aqui chama de tambor oceânico. Ó.
É muito bonito. Gente, ele Isso? é um pássaro. É. Ele é vários animais. Ele é Ele vários tem, animais. tem um mundo aí dentro de Tem. você. E se uma pessoa precisa de limpar, tem, por exemplo, cantos que são culturais, também da Mongólia. Acompanhado com um tambor. No budismo, a gente tem muito essa Exatamente. sonorização com os Exato. mantras. Exato. Então, tem um tempero para cada pessoa, porque a gente entende que cada pessoa é completamente diferente. Na medicina chinesa, a gente observa o mesmo sintoma em duas pessoas, e sendo duas pessoas diferentes, o tratamento é completamente diferente, ainda que seja o mesmo sintoma. Então, aqui a gente, através de vários instrumentos, vai tentando o nosso trabalho é ficar em branco, para entender, através do processo intuitivo e, claro, do intelectual, de saber que instrumento, como tocar eles e as técnicas que a gente usa, qual instrumento é para cada pessoa em cada momento. Aí você escolhe intuitivamente, dependendo qual a intenção que ela quer, o que ela está buscando. Eu trabalho com alunos, os alunos avançados da escola trabalham comigo. E eu sempre no começo eu falo para eles, vamos fazer isso. E eles já sabem que vão mudar, porque se eu sentir que é para outra coisa, eu não duvido da intuição. Sim. Eu tive várias demonstrações na minha vida que é o caminho. Então eu sempre Me vou veio atrás. agora uma curiosidade, tá? Mas muito ligada a mim. E eu tive agora uma experiência com as medicinas sagradas e em vários momentos eu tive que emitir alguns sons. Tá? Veio de dentro de mim, assim, uma coisa que eu nem sabia que existia. Cada pessoa tem um som. Cada pessoa tem um som. E o Você som... lembra, amiga? No Renascimento. O Foi no Renascimento Rebirth. também. E Foi depois no Rebirth também. você emitia sons. Os Olha. dois. É uma necessidade. A voz é a manifestação do nosso ser. É a condensação de tudo que a gente é. Na nossa voz, se a gente inventar uma máquina hoje e amanhã, na sua voz pode estar a sua história, pode estar as suas dores, pode estar as suas alegrias, sua felicidade. Está a sua mãe, está seu pai, né? Nós às vezes temos a mesma voz de alguém da família. Então a voz é a condensação de tudo. É o caminho para a gente se conhecer. E esses estudos que demonstram dos instrumentos, quais são os mais poderosos, vamos falar, a voz é sempre um instrumento mais poderoso. Ai, E que se legal. você libera, olha que interessante, porque o chakra laríngeo, ele é um chakra de criação, né? O que eu estou falando agora não existia no mundo, só na minha mente. Não só a ação de falar, eu estou criando uma vibração que vocês estão ouvindo, estão interpretando, estão lendo, estão ressonando com algumas coisas que eu falo, talvez com outras não, tudo através da voz. E ele está muito relacionado com o segundo chakra, que também é da criação. Da criação. Então, quando você libera esse chakra, que todos nós, não fala isso, não canta, não faz, você canta feio, a gente tem, todo mundo tem esse chakra bloqueado. E através de deixar sair a nossa voz, é a necessidade de, tipo a panela de pressão, Sim. né? Sair, e ela sai. E quando já não é mais uma panela de pressão, senão é simplesmente a boca de um vaso de planta, né? Ela naturalmente se manifesta. E tem vários estudos, até que o humming, que é o cantar, fazer quando você lava a louça, que é um conhecimento, é uma estratégia ancestral que a gente tem dentro do nosso DNA para cura. A gente faz isso para nos equilibrar. E a mãe, sem saber nada de tudo isso que estão falando, quando o filho fica doente, o que faz? Canta. Canta. E não se preocupa se é afinado, se não é afinado, Verdade. se canta. Isso é sound healing. Ai, A mãe que lindo. canta com o coração, sem passar pela mente, isso é sound healing. Beto, você conduz verdadeiras viagens sonoras. O que realmente acontece nessa jornada interna? Das pessoas que recebem o som, muitas coisas. Eu tenho visto coisas incríveis acontecer. Eu tenho ajudado a pessoas desde relaxar, dormir, que é uma coisa que é tão boa, mas se não dormir 2 dias seguidos, né, não dá certo. Ajudado a pessoas, a casais a conceber um filho, ajudado a mulheres depois da semana número 37 ou 38 a entrar em trabalho de parto com som.
a pessoas a pedir perdão para um ser querido que já não está nesse plano. Eu tenho visto coisas incríveis acontecer. Então, para mim, na acupuntura a gente fala que o limite da acupuntura é o limite do terapeuta. Então, a técnica para mim não tem limite. Depende como você deixa que essa técnica te mude. Porque não se trata de aprender uma coisa como se você colocasse um casaco. Se trata de colocar uma coisa que mude quem você é. E aí eu acho legal a gente trazer também o papel de quem recebe, né? Porque eu acho que é um papel fundamental, porque ninguém cura ninguém quando alguém não quer ser curado. Então eu acho que todo esse trabalho terapêutico de cura, ele também precisa muito daquela pessoa que está ali recebendo, né? Total. Abertura, acreditar, ou querer também essa A transformação, né? A entrega. entrega. E querer ser curado e se curar. Sim. Sim. Mesmo que seja inconsciente, né, a questão. Esse processo que a gente falava, dessa claridade mental, só acontece quando a pessoa se abre para isso. Os outros fenômenos físicos acontecem de qualquer jeito, tipo uma massagem. Se você dorme, o cara não foi embora, ficou. Processos fisiológicos acontecem, não precisam disso. Mas os grandes processos de transformação precisam, porque a gente só é um canal para gerar um espaço de equilíbrio, de harmonia, para a pessoa ver o que já sabe dela mesma, só que de um outro olhar, sem se identificar, sem se colocar um papel de vítima, para conseguir transitar. Mas se a pessoa não quer transitar isso, não quer transcender isso, a gente não pode fazer nada. E isso acontece igual se você vai no nutricionista. Ele faz uma dieta para você, você não faz, aí é uma escolha de cada um. Mas se a pessoa estiver aberta, eu tenho acompanhado assim inúmeros processos que eu fico surpreso. E uma coisa interessante também é que para quem toca, para quem está tocando, a gente também está, né? Claro, não é que a tá gente se toca e tem curando. uma Sim. capa de proteção, a gente está. E eu gosto muito, eu sou um apaixonado, dá para sentir, eu acho, pelo que eu faço, porque eu vi grandes transformações na minha vida. Eu vi acontecer coisas que agora não dá esse podcast para falar, mas coisas no mundo mágico, como se a realidade se abrisse, você consegue ver os fios por Ih, trás. mas a gente fica Eu- logo querendo saber. eu Falou consegui mágico, a gente já quer muito. saber. Eu agora, nessa minha experiência com as medicinas sagradas e com Sound Healing, eu acessei realmente portas e abri lugares que para mim realmente eram assim desconhecidos. Foi muito profundo para mim. E quando você dá para uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, que só o homem geralmente vai numa cerimônia quando é obrigado por alguma parceira, amiga, né? É assim que acontece. Essa pessoa vai, pessoa completamente do mundo físico. E, o que seja por um segundo, tem uma experiência de parar de sentir o corpo e sentir a energia. Isso gera um momento que é o mais valioso. Eu volto no exemplo. Eu gosto de sentir como que isso é que você brinda uma possibilidade e a pessoa vê que tem, de repente, tem um rabinho de macaco. Pô, essa parte de mim eu não conhecia não. E no dia seguinte fala, eu consigo coçar as minhas costas com o rabinho de macaco, ai que delícia. No outro dia fala, eu vou conseguir pegar um copo para beber e deixar minhas mãos lendo meu livrinho. No terceiro dia eu falo, será que eu posso subir numa árvore? Esse é o que é o caminho de autoconhecimento. Você mostrar para a pessoa uma coisa que ela não sabia de si mesma e ela andar no caminho. E isso que eu acho mais mágico, mais lindo. Lindo. Gerar espaço para coisas acontecerem. É química da energia, né? Colocar substâncias e deixar que ela Abrir mesma resolva. caminhos, é. E mexe também com a parte emocional, né? Você consegue desbloquear alguns sentimentos, né? Sim. Fala pra gente como é que isso acontece, porque isso é muito forte, você acessar um sentimento. Bem, para a medicina chinesa e para a Ayurveda também, que eu tive a oportunidade de estudar na Índia, os desequilíbrios, vamos aí nas emoções particularmente, eles acontecem com pequenos traumas que são interrupções dos sistemas bioelétricos, né? A gente tem muitas estradas, a energia corre por essas estradas e você gera um trauma em um deles que é como se fosse um quebra-mola. Beleza. Um quebra-molinha não atrapalha, você baixa a velocidade e continua. Mas a gente costuma até sempre repetir
essas experiências traumáticas em vários âmbitos da nossa vida. Então, você quebra a mola, se transforma às vezes em um muro. Quando esse muro cresce, faz com que fique completamente inabilitada essa estrada. Bloqueada. Então, de um lado vai ter muito, do lado vai ter pouco. Desequilíbrio. Quando a gente trabalha com som, a gente, através de um fenômeno que chama de ressonância simpática, a gente consegue colocar em vibração coisas, sejam objetos, emoções ou pensamentos. Eu não sei se o microfone vai tomar isso que eu vou fazer agora, mas vamos tentar. Eu vou tocar meu gongo sem levantar da cadeira, através do fenômeno da ressonância simpática. Ó. Oh! Você conseguiu ouvir? Oh! Que loucura, claro que eu ouvi. Eu estou Vibrando assim. Estou fazendo o som que existe nele e ele vibra. Isso acontece com violão, com piano, com qualquer coisa da casa, qualquer coisa da vida. Então, quando a gente consegue, através desse trabalho abrangente de vários instrumentos, colocar em vibração esse trauma, ele se desfaz, consegue que o fluxo energético volte. Mas aqui voltamos ao que você falava, Morgana, que quando esse trauma se coloca em movimento, esse trauma ganha vida, porque a vida é movimento. Então, se esse trauma ganha vida, ele vem para fora. E se vem para fora, eu preciso transcender ou esconder de novo. Né? Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar. Então, a pessoa vai conseguir enxergar essa dor, esse trauma, Perfeito. mas desde um espaço de calma, de não identificação da mente focada. Isso que a gente chama de mente expandida. Ver a floresta e não a Perfeito, árvore. aí vai depender o que você vai fazer com aquele trauma. Aquele trauma vem, aí você pode ou tratá-lo ou botar ele para dentro de novo. Exato. Né? Por isso que a gente trabalha, eu sempre trabalho, meu SAP é aberto sempre para as pessoas, ainda que sejam trabalhos grupais, sempre fica aberto. E quando alguma pessoa toca alguma coisa, eu mando com um profissional da saúde, seja nutricionista, seja um psicólogo, seja psiquiatra, seja clínico médico. A gente tem que entender que a gente tem uma grande responsabilidade e que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então a gente tem que entender como dançar esse movimento e se valer de pessoas que são treinadas nisso, né? Porque o objetivo sempre não é eu curei, não, a pessoa saiu de onde ela estava. E quanto mais estamos ajudando esse processo, muito melhor. Maravilhoso. Beto, assim, você falou muito da sua escola. Fala pra gente, para de repente, quem tem vontade de fazer um curso, aprender, a pessoa consegue fazer online ou tem só presencial? Se você quiser falar para divulgar as pessoas poderem fazer. A escola chama Escola de Sound Healing Sonidos del Viento, que eu sou argentino, então o som é espanhol, e eu tenho observado uma coisa muito bonita na natureza. O vento não tem som per se. O som do vento é o som das coisas que ele movimenta. E eu gosto de me identificar com essa energia. Eu gosto de fazer com que as pessoas não façam o que eu faço. Descubram quem elas são e emitam seu próprio som. E esse é o intuito, esse é o foco da nossa escola. Ensinar técnica, ensinar coisas, mas sempre falando quem é você, o que você sabe, como a gente pode fazer que você se manifeste como quem você realmente é. Por fora das estruturas, as estruturas são como a casca do ovo, são para conter e para quebrar, para você trabalhar com quem você é, que não sou eu. Então essa é a base da nossa escola. A escola funciona no Brasil, na Argentina, e organiza também viagens a diversas partes do mundo, tentando fazer viagens de consciência sonora, vibracional. E tem cursos que tem a formação, que é presencial, algumas vezes eu faço online também, tem mentorias, alguma pessoa que eu não quero grupar, eu quero fazer sozinho, então aí a gente aí consegue focar mais na pessoa, que isso pode ser um híbrido entre encontros online e presenciais. E na escola a gente tenta acompanhar esse processo de gerar várias coisas. Então a gente tem oportunidade de aprender cantos indígenas, de aprender a tocar flauta nativo, que é essa flauta nativa norte-americana, de aprender gongo, por exemplo, especificamente. Então é uma escola que pretende ser um espaço de juntar peregrinos e peregrinas e transitar juntos. É uma grande mesa redonda. Eu não sou mestre, eu sou professor,
e todos juntos co-criamos a escola, e é uma escola aberta a ouvir, e alguém fala, eu sei fazer tal coisa, bora, vamos produzir um curso com você. E a gente faz, e vai andando junto. Esse é o espírito da escola. Maravilhoso. Então, quem quiser, super convidado. Bom, então, se alguém tiver interesse na escola do Beto, o arroba é Beto Cragno, ou da escola, arroba escola_sound healing. Muito obrigada pela sua presença, assim, me tocou profundamente. Eu realmente sou uma fã do som, como eu já coloquei aqui, e espero em qualquer momento, logo em breve, nós três temos uma experiência, né? Com ele. Obrigada, Beto. Também eu sempre procurei tudo que é ligado a som, sabe? A gente fazia gongoterapia. Então isso para mim sempre foi um movimento de muita cura para mim, de muito conforto interno. Amei. Então, obrigada muito pela sua presença. Tava doida para trazer Sound Healing como assunto aqui no nosso pod, que é uma coisa que, né? Verdade. Nós três somos apaixonadas. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço lindo que vocês estão montando para divulgar essas sementes, para espalhar essa energia boa. Então, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Gratidão. Se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. Nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?